Talvez o seu coração esteja cansado de interceder por um filho que parece cada vez mais distante. Você manda mensagem e a resposta não vem. Você tenta conversar e sente que qualquer palavra pode piorar a ferida. Há noites em que a casa fica em silêncio, mas por dentro, tudo continua gritando. O medo do futuro aperta. A mente imagina caminhos escuros. E a alma começa a se perguntar se ainda existe algo que possa ser feito. Quem vive essa dor conhece um tipo de choro que quase ninguém vê. É o choro de quem ama, mas não consegue alcançar. É o choro de quem gostaria de proteger, aconselhar, corrigir, abraçar, trazer de volta. E percebe que não tem controle sobre o coração do outro. Em muitos lares, essa dor vem acompanhada de culpa. A pessoa pensa: onde foi que eu errei? O que eu deveria ter feito diferente? Por que não consegui impedir isso? Em outros casos, a culpa se mistura com desespero. E o desespero vira pressa. E a pressa, quase sempre, machuca ainda mais a relação. Se você está vivendo algo assim, esta mensagem é para você. A palavra de Deus não trata essa dor com frieza. O Senhor não olha para as lágrimas de uma mãe ou de um pai e diz que isso é fraqueza inútil. Em Salmo 126, 5-6, a Escritura diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Veja a delicadeza dessa imagem. Deus não chama suas lágrimas de desperdício. Ele chama de semente. Respire devagar, em atitude de oração. Inspire dizendo em voz baixa: minhas lágrimas não são em vão. Expire dizendo: Deus vê cada semente. Fale assim algumas vezes, com calma, e deixe o coração se aquietar diante do Senhor. Essa será a imagem que vai nos acompanhar hoje. A semente regada em lágrimas. Quando uma semente é lançada na terra, por um tempo, ela some dos olhos. Quem olha para o chão pode pensar que nada está acontecendo. Mas o fato de estar escondida não significa que esteja morta. Debaixo da terra existe processo, existe preparação, existe vida sendo trabalhada em silêncio. Assim também acontecem muitas histórias de filhos que se afastam. Há fases em que o que Deus está fazendo ainda não pode ser visto claramente. Mas isso não significa abandono. Talvez você tenha orado durante meses ou até durante anos, e em alguns dias a sensação seja de cansaço puro. Você ama esse filho, carrega o nome dele diante de Deus, pensa nele enquanto trabalha, lembra dele antes de dormir, e mesmo assim, nada parece mudar. É aí que o coração corre perigo. Porque a dor, se não for levada ao Senhor, pode virar controle. E controle, quando nasce do medo, acaba ferindo o próprio coração de quem ama. Hoje, a proposta desta palavra não é colocar mais peso sobre você. Não é cobrar desempenho espiritual. Não é dizer que, se você orar do jeito certo, tudo mudará imediatamente. A proposta é outra. É conduzir você a permanecer diante de Deus com intercessão, constância, serenidade e sabedoria. Sua oração pode não controlar o tempo do processo, mas ela consagra o terreno onde Deus ainda trabalha. Você talvez não consiga corrigir o caminho do seu filho com as próprias mãos, mas pode entregá-lo, aquele que enxerga o que seus olhos não alcançam. Pense por um momento em Ana, derramando a alma diante do Senhor. Pense em Agar, vendo o filho em perigo no deserto e ouvindo o cuidado de Deus. Pense no pai do filho pródigo, que não deixou de amar durante a distância. As histórias mudam, os cenários mudam, mas o coração de Deus continua sendo o mesmo. Ele não despreza quem chega quebrantado. Ele sustenta quem já não sabe como agir. Ele dá lucidez para amar sem esmagar, para esperar sem endurecer, para interceder
sem se perder. Há uma frase que precisa entrar fundo no seu coração hoje. Correr atrás com ansiedade não é a mesma coisa que permanecer em oração. Uma coisa nasce do medo de perder o controle. A outra nasce da confiança de que Deus ainda sabe encontrar o caminho até onde você não consegue chegar. Permanecer em oração não é cruzar os braços, é trocar o impulso pela presença. É sair do desespero e entrar na consagração. Se puder, leia hoje Salmo 126, 5-6, em voz baixa. Leia como quem oferece a própria dor ao Senhor. Depois diga o nome do seu filho diante de Deus em uma frase simples. Não faça uma oração longa agora. Diga apenas: Senhor, eu consagro o nome do meu filho a ti, Gardô, onde eu não alcanço. Essa frase, por mais breve que seja, pode se tornar um altar de entrega no seu dia. O primeiro milagre que muitas vezes Deus faz nessa jornada não é no filho, é no coração de quem intercede. Menos agitação, mais sobriedade. Menos impulso de resolver tudo hoje. Mais discernimento para saber quando falar e quando silenciar. Menos peso para tentar controlar cada passo. Mais descanso para confiar que o Senhor continua agindo mesmo quando o chão parece fechado sobre a semente. Salmo 62:1 diz: somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Perceba a beleza disso. A alma não fica vazia. Ela espera em Deus. O silêncio aqui não é abandono, é posicionamento, é escolher que a dor não vai mandar em cada reação. É colocar o coração diante do Senhor antes de agir, antes de mandar outra mensagem, antes de transformar preocupação em discussão. Se esta palavra já encontrou seu coração, escreva nos comentários uma declaração simples de fé. Minhas lágrimas são semente diante de Deus. Ao escrever, você não está negando a dor, está consagrando essa dor ao Senhor. E se você conhece alguém vivendo esse tipo de distância dentro de casa, compartilhe esta mensagem. Talvez exista uma mãe, um pai, uma avó, um avô, precisando lembrar hoje que a oração fiel não é tempo perdido. Ore comigo em uma linha, com sinceridade. Senhor, transforma minhas lágrimas em semente de intercessão e guarda meu coração enquanto espero em Ti. Fique até o fim, porque nós vamos entrar em uma verdade necessária para quem ama um filho distante. Deus não chama você para controlar o caminho, mas para permanecer firme em oração. E quando isso entra no coração, a dor não desaparece por mágica, mas ganha direção, limite e esperança. Agora nós chegamos ao centro desta mensagem. Quando seu filho se afasta, Deus não chama você para controlar o caminho, mas para permanecer firme em oração. Provérbios 3, 5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto costuma ser lembrado para decisões pessoais, trabalho, finanças e direção. Mas ele também fala muito com quem está tentando lidar com a dor de um filho distante. Porque quando o coração sofre, a tendência é se apoiar apenas no que vê. E o que você vê, muitas vezes, assusta. Você vê escolhas erradas. Você vê silêncio. Você vê respostas curtas. Você vê mudança de comportamento. Você vê portas fechadas para conversa. Você vê uma influência que não é boa. Você vê caminhos que parecem cada vez mais tortos. E quanto mais o medo cresce, maior a tentação de tentar corrigir tudo no braço, na cobrança, na repetição, no impulso. Só que nem toda reação intensa nasce de sabedoria. Muitas nascem de exaustão. Respire devagar em atitude de oração. Inspire dizendo: eu confio no Senhor
de todo o meu coração. Expire dizendo: eu entrego a Ele o caminho do meu filho. Faça isso algumas vezes, com calma, diante de Deus. Existe uma diferença importante entre cuidado e controle. Cuidado ama, intercede, observa, fala quando há brecha e permanece disponível. Controle tenta, apertar, vigiar, antecipar tudo, conduzir o outro pela força do medo. Provérbios 19:21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Isso não enfraquece o amor de mãe ou pai. Isso coloca o amor no lugar certo. Você é instrumento, Deus é Senhor. Talvez esta seja a parte mais difícil para quem ama muito. Aceitar que insistir do jeito errado pode aumentar a distância. Há momentos em que o coração, ferido pela preocupação, confunde urgência com direção. E então, a pessoa fala no calor da emoção, tenta discutir quando o outro está fechado, manda mensagem atrás de mensagem, interpreta cada silêncio como prova de fracasso. No fim, volta ainda mais cansada, com sensação de impotência, e a alma fica ainda mais ferida. Por isso, interceder sem se perder emocionalmente é um aprendizado santo. Salmo 62, uma volta a nos ensinar que a alma espera em Deus. Salmo 4, 6 e 10 acrescenta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é desistência. Isso é reposicionamento. Você para de reagir a cada movimento com um coração em combustão e volta para a presença do Senhor, antes de agir. Há horas em que a oração mais madura é justamente esta: Deus, segura meu coração antes que eu tente resolver no impulso o que só o Senhor consegue tratar na raiz. Faça isso de forma muito prática hoje. Leia Provérbios 3, 5-6 em voz baixa. Depois fale o nome do seu filho diante do Senhor, sem pressa. Diga: Pai, eu entrego a Ti o caminho dele, porque eu não consigo corrigi-lo sozinho. Em seguida, rejeite conscientemente a pressa de resolver tudo em um só dia. Essa renúncia também é um ato de fé. Talvez o seu caso envolva uma fase de rebeldia. Talvez envolva distância emocional. Talvez o filho tenha se afastado de casa, da igreja, da conversa, da fé ou do próprio juízo. Talvez ele esteja preso em escolhas que machucam você e também machucam a ele mesmo. E, enquanto isso, você luta por dentro para não deixar a preocupação se transformar em um tipo de cárcere. É aqui que a presença de Deus se torna essencial, porque o Senhor não apenas cuida do filho, Ele também quer sustentar quem intercede. Salmo 32:8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Perceba que Deus promete direção para você também. Em situações assim, muitas pessoas pedem apenas que Deus fale com o filho, mas se esquecem de pedir que Deus governe a própria reação. Só que a sabedoria de Deus para uma mãe ou um pai é parte da resposta. Menos desespero, mais clareza, menos impulso para discutir, mais discernimento sobre o momento certo, menos confusão, mais sobriedade para perceber onde a sua presença ajuda e onde a ansiedade atrapalha. Tiago 1:5 diz que, se alguém tem falta de sabedoria, peça menos a Deus, que a todos dá liberalmente. Faça dessa promessa um recurso diário. Antes de uma conversa, peça sabedoria. Antes de responder uma mensagem que feriu você, peça sabedoria. Antes de tomar qualquer atitude que nasce da preocupação, peça sabedoria. O Senhor não apenas vê sua dor, Ele quer guiar seus passos dentro dela. Há pais e mães que na dor endurecem a fala, não porque deixaram de amar, mas porque estão exaustos. Só que Provérbios 15
Uma lembra que a resposta branda desvia o furor. Se surgir uma brecha de conversa, que sua fala não venha carregada de acusação, mas de firmeza, amor e serenidade. Isso não significa aprovar o erro. Significa não transformar cada encontro em tribunal. A verdade pode ser dita com mansidão. E muitas vezes, a mansidão preserva uma porta que a dureza fecharia. Pense no pai do filho pródigo. Ele não foi atrás para arrastar o filho de volta pela força, mas o coração dele continuou vivo, voltado, atento. Quando o filho retornou, havia acolhimento e havia verdade. Essa história não nos ensina passividade. Ela nos ensina um amor que não deixa de esperar e não deixa de estar pronto. O filho precisou atravessar processo. O pai precisou atravessar espera. E Deus estava presente em ambos. Aqui vale retomar a imagem da semente regada em lágrimas. Quando você ora, você não está falando ao vazio. Está semeando diante de Deus. Cada oração sincera, cada nome apresentado ao Senhor. Cada madrugada em que você entrega a ansiedade em vez de alimentar o pânico. Cada momento em que escolhe o silêncio reverente antes do impulso. Tudo isso é semente. E semente não produz fruto no mesmo minuto em que é lançada. Existe um tempo escondido, um tempo em que o céu trabalha em profundidade. Talvez você diga, mas eu já orei tanto. Então eu quero te lembrar de Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso não é uma promessa de cronograma humano, é uma convocação à perseverança fiel. Continue intercedendo, continue consagrando, continue vigiando o próprio coração para que o amor não se torne desespero e o zelo não se torne domínio. Uma forma prática de perseverar é criar pequenos altares de consagração no dia. Quando a lembrança do seu filho vier de repente, em vez de se entregar a um filme de medo, transforme a lembrança em oração. Diga em voz baixa: Senhor, alcança meu filho onde ele está. Quando a saudade apertar, não alimente cenários de pavor. Entregue de novo. Deus, guarda o coração dele. Quando vier a vontade de resolver tudo correndo, volte à palavra e repita: confia no Senhor de todo o teu coração. Isso vai treinando a alma a viver menos no impulso e mais na presença. Também é importante reconhecer os sinais de que Deus está sustentando você, mesmo antes de ver mudança nele. Menos aperto para decidir, mais capacidade de esperar sem perder a dignidade, menos vontade de discutir a qualquer custo, mais clareza para perceber o momento de falar, mais humildade para aceitar que você não é o salvador do seu filho. Esse tipo de sobriedade já é graça em movimento. Pergunte ao seu coração, com sinceridade: eu estou tentando amar ou estou tentando controlar? Essa pergunta dói, mas cura, porque às vezes a preocupação legítima entra em um caminho torto e começa a cobrar, fiscalizar e apertar mais do que acolher. Deus quer libertar você desse peso também. Ele não chamou você para se perder junto com o problema. Ele chamou você para ficar firme diante dele. Ore esta linha agora, com verdade. Senhor, livre-me do controle e ensine-me a interceder com sabedoria. Se esta mensagem está te ajudando, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em oração e palavra. Há muitas pessoas precisando reaprender a amar sem desespero e a esperar sem endurecer. Escreva também nos comentários: eu entrego o caminho do meu filho ao Senhor. Essa declaração pode ser um memorial de consagração no seu dia. Guarde isto. Perseverar em oração não é passividade, é fé madura. É escolher a presença quando a alma
quer correr. É pedir direção quando a emoção quer assumir o volante. É falar com mansidão quando houver oportunidade. É silenciar quando falar agora só aumentaria a ferida. É continuar diante de Deus, mesmo quando a semente ainda está escondida. O Senhor sabe trabalhar em lugares onde suas mãos não alcançam. E, enquanto Ele trabalha lá, Ele também trabalha em você. Chegando ao fim desta palavra, volte por um momento ao começo. A dor era real. Ver um filho distante. Tentar alguém Colossem conseguir. Carregar o coração apertado entre silêncio, medo e saudade. A promessa continua de pé. Lágrimas diante de Deus não são em vão. Elas se tornam semente no campo da intercessão. A prática também ficou clara. Consagrar o nome do seu filho ao Senhor, entregar o próprio coração, meditar na palavra e caminhar sem transformar amor em controle. E a esperança permanece viva, porque Deus ainda trabalha onde seus olhos não conseguem ver. Retome a imagem que nos acompanhou. A semente regada em lágrimas passa um tempo escondida. Quem olha de fora talvez pense que não existe nada ali. Mas o esconderijo da terra não é túmulo. É processo. É preparação. É silêncio cheio de trabalho invisível. Assim também pode estar acontecendo agora. Você olha e não vê mudança. Você ora e não enxerga resposta imediata. Mas o Senhor continua agindo além do seu alcance. Respire devagar em atitude de oração. Inspire dizendo: minha lágrima é semente diante de Deus. Expire dizendo: eu não vou desistir de interceder com amor. Fale assim algumas vezes, deixando o coração descansar diante do Senhor. Há algo importante para guardar daqui para frente. Perseverar em oração não é ficar parado emocionalmente no mesmo lugar. Não é alimentar o sofrimento. Não é fazer da dor a identidade da casa. Perseverar é trocar o desespero por presença, a pressa por prudência, o peso sufocante por constância diante do Senhor. É continuar firme sem endurecer. É amar sem esmagar. É falar quando houver oportunidade, mas também saber esperar quando o momento ainda não amadureceu. Talvez você não sinta uma mudança imediata dentro de si. Talvez, depois deste vídeo, a situação continue do lado de fora como estava. Mas repare nos sinais pequenos que costumam marcar o início do cuidado de Deus. Mais verdade no coração, mais sobriedade, menos impulso de correr atrás em desespero, menos confusão, mais capacidade de respirar e obedecer um dia de cada vez. Esse tipo de sustentação já é precioso. O Senhor fortalece por dentro, enquanto ensina você a permanecer. Filipenses 4, 6-7 nos lembra de não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar os pedidos a Deus, e então o coração e a mente serem guardados em Cristo Jesus. Veja a ordem espiritual. Primeiro, você entrega. Depois, Deus guarda. Nem sempre Ele muda tudo do lado de fora naquele instante, mas Ele pode guardar o seu interior para que a dor não assuma o governo da sua vida. E, se em algum dia a culpa bater, dizendo que você falhou para sempre como mãe ou pai, volte à verdade. O amor fiel não é perfeição humana. O amor fiel continua levando o nome do Filho diante de Deus. Volte à palavra. Releia Salmo 126, 5-6. Reafirme Provérbios 3, 5-6. Lembre-se de que o Senhor é capaz de alcançar caminhos que você não entende e corações que você não consegue abrir com suas próprias mãos. Pense em um gesto simples de fé para depois deste vídeo. Talvez escrever o nome do seu filho e colocá-lo na Bíblia. Talvez separar alguns minutos do dia para consagrá-lo ao Senhor com serenidade. Talvez decidir que, antes de qualquer conversa difícil, você vai primeiro orar e pedir sabedoria. Talvez escolher uma frase de entrega para repetir sempre que a ansiedade apertar. Pequenos atos assim não são frágeis. Eles treinam o coração
a viver na presença. Se houver oportunidade de falar, fale com verdade e mansidão. CN, o Uber, permaneça em oração. Se houver brecha para acolher, acolha com firmeza e amor. Se houver necessidade de esperar, espere diante do Senhor. A maturidade espiritual, muitas vezes, aparece exatamente aí, na capacidade de não abandonar a verdade, mas também de não agir governado pelo desespero. Ore comigo agora, com simplicidade e reverência. Senhor, eu entrego meu filho às tuas mãos. Guarda o coração dele, firma o meu em serenidade e não me deixe desistir de interceder com amor. Eu creio que o Senhor vê cada lágrima, conhece cada medo escondido e trabalha até onde meus olhos não alcançam. Ensina-me a amar sem controlar, a esperar sem endurecer e a falar com sabedoria quando houver oportunidade. Sustenta minha casa, visita meu filho, corrige o que precisa ser corrigido, protege do mal e conduz os caminhos dele de volta à tua verdade. E enquanto isso, guarda meu coração em ti, em nome de Jesus. Amém. Se fizer sentido para você, escreva nos comentários esta declaração de fé. Minhas lágrimas são semente diante de Deus. Essa frase pode marcar sua consagração de hoje. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja orando por um filho distante. Talvez esta palavra seja o consolo e o alinhamento que essa pessoa precisava agora. Saia daqui lembrando disto. A semente ainda está viva debaixo da terra. O que hoje parece silêncio não está fora do alcance do Senhor. Continue orando, continue consagrando, continue firme. Deus ainda sabe fazer florescer o que foi regado em lágrimas.